A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na lição de hoje, lição de jovens, nós estaremos fornecendo subsídio da lição 8, que tem como título A Batalha contra Ai. A gente estudou na lição 8, na lição 7, vemos que o povo começou agora a sua conquista na terra que eram deles por possessão. Então conquistaram Jericó e agora nós estaremos estudando um pouco sobre a batalha contra Ai. O texto bíblico encontra-se em Josué, capítulo 7, dos versículos 1 ao 11. Então, meus amados irmãos, não se esqueçam que na descrição desse podcast nós temos um teste online. Tem um link, os irmãos só clicar nesse link, vai ser direcionado a uma página, e nesta página vocês terão que responder o seu teste online, aqueles assim que desejarem, e ao enviar já terá suas respostas, seu resultado, na verdade. Não se esqueça também, meus irmãos, de compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo entre os jovens de sua igreja, porque esse vídeo é de bênção, é para abençoar a sua vida, amém? Então vamos lá. Josué usa a mesma estratégia que usou em Jericó contra Ai. O que foi que ele fez? Em Jericó ele mandou o quê? Mandou 2 espias para ver a cidade, averiguar, ver aquela cidade. E Raabe, como nós estudamos, foi a única pessoa que protegeu os espias, porque quando aqueles espias foram descobertos, elas o escondeu por 3 dias, e em benefício disso, ela teve sua vida salva, assim como a do seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que estava dentro de sua casa. E Josué usa a mesma estratégia aqui, manda 2 espias à cidade de Ai, e esses 2 espias voltam com o quê? Com a notícia boa, dizendo, pouco o povo daquela cidade, Josué, em comparação a Jericó, é mínimo. Ou seja, manda para lá 2 ou 3 mil homens, não manda todo o povo não, para não cansar o povo, não fatigar o povo. E Josué dá ouvido aos espias e mandou apenas 3 mil. 3 mil homens, porém aqueles 3 mil homens voltam derrotados. Por que voltaram derrotados? Porque tinha alguma coisa de errado. Tinha alguma coisa de errado, porque quem dava vitória não era a quantidade de pessoas que iriam àquela cidade, porque poderiam ir 300, assim como na batalha de Gideão e os 300, porque a vitória viria do Senhor. Porém, o Senhor mandará aqueles 3 mil homens, mas o Senhor não estava com aqueles 3 mil homens, porque alguma coisa estava acontecendo de errado. Então, isto, meus irmãos, é o perigo do quê? É o perigo do pecado. É o perigo do pecado. Por quê? Porque isso não mostra que quando se está em pecado, o homem está vulnerável. O homem está vulnerável. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. É como eu falei, foram 3 mil homens, porém Deus não estava com aqueles 3 mil homens. Por quê? Porque haveria anátema, estava tendo anátema, ou seja, o povo havia se corrompido, porque Deus tinha dado uma ordem quando eles invadiram Jericó, e existia ali um homem, uma família que não cumpriu os preceitos de Deus. E como não cumprir esses preceitos, Deus se afasta do povo, dos guerreiros. Por isso eles perderam aquela primeira batalha contra Ai. Foram 3 mil homens e voltaram. 36 foram mortos. 36. Porque o pecado nos mata. Porque o que a palavra de Deus nos fala? Que o salário do pecado é a morte. Então, este é o perigo do pecado. Quando o homem quer viver em pecado, o que é que acontece? Deus não está com ele. E isto foi o que aconteceu, porque foi o pecado de um homem chamado Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus. Deus tinha mandado o quê? Que os despojos de Jericó fossem dedicados totalmente a ele. Como foi um tipo de sacrifício das primícias. Por quê? A primeira cidade que deveria ser conquistada, que foi conquistada, foi Jericó. Então aquela cidade ali era primícia, é como se fosse primícias para Deus. Então tudo tinha que ser destruído, exceto, como eu tinha falado na podcast da aula 7, exceto o ouro, a prata e os utensílios de bronze e ferro, seria tudo
tudo dedicado ao Senhor. Eram as primícias. As primícias eram para o Senhor. Mas Acã pensou ser fácil esconder um ato somente de desobediência à ordem divina, porque ele escondeu. Então a experiência sofrida por Israel em Ai é prova de que nada se esconde de Deus, meus irmãos, nem mesmo o menor dos pecados. Aquele pecadinho que você diz, é um pecadinho, não está oculto aos olhos de Deus. Existe hoje em dia crentes como Acã, que tem grande fé nos momentos de tribulações e em fase de problemas grandes, mas que são, entre tantos, facilmente derrotados por causa de pecados ainda não confessados e nem abandonados. É isto que acontece. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter bastante cuidado, porque a ordem de Deus que é dada é para ser cumprido, os preceitos de Deus era para ser seguido. Então o pecado afastou Deus do povo e o povo sofreu uma derrota. E o coração do povo ficou triste, com certeza ficou triste, porque depois desta derrota, porque foi um golpe significativo e agora o medo começou a gerar pavor, pânico entre o povo. E não é de menos que a atitude de Josué foi o quê? De rasgar suas vestes e cair, se prostrar perante a arca do Senhor. Não só ele e os anciões de Israel. Porque foi um ato do que ainda vieram colocar depois a culpa em Deus. Como fala lá no capítulo 7, versículo 7. Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão? Para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão. O José está falando, seria melhor a gente nem passar para essa terra. Seria melhor ficarmos antes do Jordão, nem atravessar o Jordão. Porque como nós estudamos em lições anteriores, tiveram 2,5 tribos que ficaram além do Jordão. Porque foi a tribo de Gad, se eu não me engano, e a tribo de... Foi os Gaditas, a outra tribo eu me esqueci, e metade da tribo de Manassés. Então, 2,5 tribos permaneceram antes do Jordão, ou seja, só passaram para ajudar o povo a conquistar a terra, mas a sua possessão já era antes do Jordão, era uma terra boa, porque os Gaditas eram homens fazendeiros que tinham muito gado e a terra era boa, eles permaneceram ali. Josué se lamenta, Senhor, por que tu fizesse a gente atravessar esse Jordão para chegar aqui e sofrermos essa derrota? Aí Deus olha para ele assim e fala, levanta-te, Josué, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Levanta-te. Sabe por quê? Israel pecou, Josué, e até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, eles tomaram do que não era para tomar, porque minha era tudo que era conquistado ali, as primícias eram minha. Além de tomar o que era meu, eles roubaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram, Josué. Por isso vocês perderam, e a derrota foi inevitável. E isso foi o quê? O motivo da derrota foi o quê? Foi o pecado. Então a reação de Josué diante da derrota foi essa que eu falei para os irmãos. Ele rasga suas vestes, se prostra diante da arca e permanece ali até a tarde, ele juntamente com os anciões, e se lamenta de Deus como se Deus os fizesse derrotar. O mesmo Deus que fez ele sair do Egito, porque Josué e Caleb foram os únicos acima de 20 anos que entraram na terra prometida. Ou seja, ele fazia parte daqueles poucos que viram as maravilhas de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, viveram 40 anos no deserto, vendo a mão de Deus o sustentarem, atravessaram o Jordão, viram o muro de Jericó cair por terra e agora estavam se lamentando diante de Deus e interrogando a Deus porque Deus os tinha feito sofrer essa derrota. Não seria melhor a gente nem atravessar o Jordão? Porém, esta foi a reação de Josué. E o que a gente vê? Que Deus agora mostra para ele. Sabe por que vocês perderam? Porque existe anátema no meio de vós. Além de ter anátema, me roubaram, mentiram
e esconderam debaixo até de sua bagagem. Aí Josué dá ordem para o povo. Que ordem foi essa que Josué deu ao povo? Agora a gente vai ter que descobrir quem foi o que fez isso. Quem foi que fez isso? Porque Deus falou: eu não serei convosco se vós permanecer assim, com anátema no meio de vós, fazendo aquilo que eu não determinei. Então Josué fala o quê? Ele cumpre a ordem de Deus, que Deus fala: levanta-te, santifica o povo para amanhã, porque há anátema no meio de vós. Diante dos vossos inimigos não podereis suster, até Deus vai dizendo, diante dos seus inimigos, vocês vão perder sempre até tirar esse anátema, até tirar essa maldição do meio de vós. E o que Josué fez, fez conforme a ordem dada por Deus. E observe que quando Josué foi para a cidade de Ai, ele não consultou o Senhor, porque certamente se ele tivesse consultado ao Senhor antes, o Senhor teria mostrado para ele, mas não, ele ouviu os espias. Josué, é pouca gente que tem lá, Josué. 2.000, 3.000 homens conquista aquela cidade sem nenhum problema. Aí Josué não consulta a Deus, não vê se está tudo ok, mas manda. Então nós vamos mandar, não vamos mandar 2, não, vamos mandar 3.000. Não sei quanto tinha naquela cidade lá, mas vamos mandar 3.000. Então vamos conquistar essa cidade sem problema nenhum. E deixa o resto do povo aqui descansando. Porém, não consultou o Senhor. Isto é uma falha tremenda, meus irmãos. Quando nós tomamos uma direção de alguma coisa sem colocar Deus na frente. Deus não vai interferir. Deus não vai dizer, não faça isso não, que não, vai lá, quebra a tua cara, como diz o ditado popular, mas depois não vem se arrependendo, colocando a culpa em mim não. Aí lembra-te que tu não me consultaste, que tu não me buscaste para saber qual o meu direcionamento sobre o que eu queria para você. Por isso aconteceu a derrota. O pecado então estava no meio do povo. E Deus deu as ordens para Josué. Vou mostrar aonde vai, quem foi que pecou. Então Josué santificou o povo e fizeram chegar a Josué. A tribo de cá fica aqui, tribo de Judá, tribo de Zebulon, tribo de Azé, tribo de Manassés. E vamos lá, vamos ver a tribo que o Senhor se chegará. Então bora lá, bora ver agora que Deus agora vai mostrar sobre quem caiu aquele anátema. Aí vem o Deus de Israel para mostrar que existe o pecado no meio do povo. Então o pecado veio e Deus veio. Está sobre a tribo de Judá. Aí ainda fala sobre a tribo de Judá, mas isso não somente é necessário, porque está na família ainda de Zerá. E fez chegar essa família, homem por homem, até chegar ao homem que cometeu o anátema. E que homem foi esse? Acã, da tribo de Judá. E Josué chega para Acã e fala, olha só como Josué fala para Acã ainda, com a misericórdia. Filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Aí Acã vem e fala tudo o que fez. Ele pegou o quê? Uma capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Ele cobiçou e tomou tudo para si. Erradamente, porque a ordem que Deus tinha dado, como eu tinha falado para os irmãos, era que tudo que fosse ouro, prata, peças de cobre e ferro seria tudo consagrado ao Senhor. Mas Acã, além de pegar prata e ouro, ainda roubou a túnica babilônica. Por isso Deus falou, anátema no meio de vós. Vocês, além de transgredirem o meu concerto, que eu tinha falado que as primícias eram minhas, vocês ainda roubaram, porque Acã roubou a capa babilônica que deveria ser destruída. Mentiu e ainda escondeu debaixo da sua bagagem, porque roubou debaixo da sua bagagem, quando voltou, escondeu lá na sua tenda. Então a ira do Senhor se acendeu por causa do pecado de Acã. Isso foi tão grave, meus irmãos, que o Senhor marcou como um memorial a travessia do Jordão. Porque fez o quê?
As consequências daquele erro para sempre ficou uma lembrança na mente do povo, porque o povo perdeu, foi a primeira derrota, e Deus, assim como era a ordem dada naquela época, naquela ocasião, tanto Acã quanto seus familiares foram todos mortos, apedrejados, porque o pecado tem que ser extirpado pela raiz, tem que ser tirado pela raiz. Tirado. E quando Josué faz isso, agora sim, Deus vai entregar Ai na cidade. O povo agora não está mais em pecado, o pecado já se afastou, já saiu, já foi confessado, então Deus já começou a agir, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então o homem, se no meio do povo não estava tendo pecado, então Deus agora estava com o povo. E Josué manda o povo, manda os guerreiros novamente a Ai, mas agora Deus dá uma estratégia a Josué. Manda uma parte do povo ir por frente, como eles tinham ido antes, porém, a outra parte deveria dar a volta e vir por trás da cidade. E Deus fala, quando vocês que estiverem à frente forem para a cidade, faz a mesma coisa que aconteceu na primeira. Vocês voltam correndo, como se estivessem fugindo. Por quê? Porque eles vão pensar que novamente vão vencer a batalha. E foi isso que Josué fez. Manda um pessoal lá e o pessoal volta correndo. E Deus fala, a ordem agora é quando Josué levanta a lança, os que estão por trás invadir a cidade. E foi isso que aconteceu. Todos os guerreiros da cidade saíram correndo, pensando que estava colocando o povo de Deus para correr, mas não. Quando eles olham para trás, vê a cidade em chamas, a fumaça no ar, porque Deus já tinha feito cair a cidade de Ai. Deus a entregou na mão dos israelitas. Então, meus amados irmãos, essa é a estratégia, porque Deus usa estratégia diversificada, porque Deus já sabia que o povo de Ai estava animado, estavam felizes. Imagine só o povo que saiu do Egito, que destruiu o faraó com seu exército, que atravessou o Rio Jordão, o Mar Vermelho, que destruiu a grande e intranspossável cidade de Jericó, agora correu de Ai. Aí eles estão vindo de novo e correm segunda vez. Imagina a felicidade daqueles homens. Mas quando eles olham para trás, meus amigos, o estrago já estava sendo feito, porque a vitória veio de Deus. Deus deu a estratégia. Porque agora foi Deus que fez o povo ir. Não da primeira vez que Josué mandou, apenas ouvindo a voz dos espias. São poucos homens lá, Josué. Vamos ir que não teremos problema. Mas não. A vitória vem de Deus. E por fim, para encerrarmos a nossa podcast, Deus ali, existe um culto de restauração para celebrar esta vitória. Deus deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou o altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Então, meus irmãos, após a grande batalha em Ai, os israelitas pararam no meio da conquista para a construção de altares. Esses altares são altares de renovação espiritual. Os obreiros de Deus em nossos dias podem aprender deste exemplo, meus amigos, pois é uma tendência muito comum estarem tão atarefados nos combates espirituais a ponto de não disporem de tempo para tomar conselho com o Senhor dos Exércitos. Então, depois de oferecerem sacrifício de renovação espiritual, os israelitas realizaram um estudo bíblico bem original. Foi um estudo bíblico bem original. O que aconteceu naquele exato momento ali? Eles dividiram-se em dois grupos, dos quais um subiu lá no Monte Gerizim, que era um monte belo e arborizado, e o outro ao Monte Ebal, que é deserto e rochoso. Então o grupo que estava no Monte Gerizim recitou as bênçãos decorrentes da obediência encontrada em Deuteronômio, as quais o grupo do Monte Ebal responderam com as maldições decorrentes da desobediência. Então isso foi o que aconteceu. Então o povo ali renovou a sua aliança espiritual com Deus, e Deus nos ensina muito com isso, porque nos momentos de lutas, nos momentos de batalhas, nós devemos parar e fazer um culto, fazer uma renovação espiritual com Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos,
Não se esqueça de compartilhar a nossa podcast desta lição 8. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de fazer o nosso teste online. O acesso está na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos.